Aula de Anatomia das Fibras Brancas da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Rodrigo Pongelupi. Então, falar, Cerebral Core, a definição é aquele bloco central de substância cinzenta que a gente tem lá no meio do cérebro, que vai da ínsula até os ventrículos, né? Passando pela cápsula externa, cláustro e cápsula externa, né? Extrema, desculpa, cláustro e cápsula externa. Bom, na ínsula a gente tem algumas relações anatômicas, né? Então, o texto anterior está relacionado com o caudado, o texto médio com o lentiforme, né? Que é o cutâneo e globos pálidos. Vocês devem lembrar isso da faculdade, né? O que é lentiforme, o que é... Na verdade, você tem o lentiforme, que é não é exatamente um núcleo, mas formado por cutâneo e globos pálidos, né? O caudado, você deve lembrar também, e o tálamo também se deve lembrar da faculdade, né? E o subcircular da ínsula é o que vai formar o istmo cerebral. Pra você ter uma ideia, o que a gente vai cortar quando for fazer uma calosectomia é nada mais é que o istmo cerebral, uma descomunicação que você vai fazer. Toda a comunicação do cérebro de um lado com o outro vai passar pelo istmo cerebral, necessariamente. Necessariamente. Então, se você fizer um corte na ínsula de fora a fora, você vai desconectar aquele hemisfério do cérebro. Então, basicamente, por isso que é o primeiro passo, né? Que você faz também, faz uma lobectomia e tal, enfim, uma lobectomia padrão e faz a abertura da ínsula para você fazer a abertura do istmo cerebral, né? Corte do istmo cerebral. Você precisa de desconexão, né? No caso que a causa não funciona. Bom, na posição anterior, né, do círculo insular da ínsula, aquele aspecto triangular, né, a posição anterior vai estar relacionada com a posição frontal, né, então, se for bem da pontinha, você vai enfiar uma catete de DVE, com a posição aberta, você vai chegar no corpo frontal. A posição superior vai se relacionar com o corpo do ventrículo, a posição posterior com o átrio, então, lembrando que vai formar um C. Eu sempre o conceito é um C. Se vocês lembrarem que tudo é um C nessa região, vocês vão entender a anatomia. O ventrículo é um C, o fissura tal, fissura tal estriada vai ser um C, onde vai estar passando, né, a fissura por ideia, né? Enfim, tudo ali, o caudado vai ser um C, então o calor vai ter esse formato C, então tudo ali vai ter esse formato C, isso não é a tudo. A posição inferior vai estar relacionada, né, com o corpo temporal e com o lobo temporal. Bom, aqui para vocês entenderem o que é o tal do istmo cerebral, tá vendo? Isso aqui é a comunicação que o cérebro faz. Isso aqui é o istmo anterior. Como eu falei, aqui o fluxo circular da ínsula, como eu falei, está relacionado com o quê? Quem vai responder o William? Está relacionado com o quê? O istmo anterior. Você acabei de falar. Acabei de falar. Assim. Oi? O terço anterior. Ó, lembra que eu dividi a ínsula em terços, né? Terço anterior, terço médio, relacionado com qual núcleo esse aqui? Lentiforme, perfeito. Que é formado por quê? Globos pálidos cutâneos. Aqui o caudado, terço anterior da ínsula. Terço posterior da ínsula está relacionado com tálamo. Então, o porção anterior do istmo, né, ou melhor, o suco circular da ínsula nada mais é que o istmo. Explico para vocês. Né? Se de desconexão, já tinha que você cortar isso aqui. Se cortar esse formato, você vai desconectar o cérebro. Então, a porção superior aqui do istmo vai estar relacionada com o quê? Porto do ventrículo. Porção posterior, átrio do ventrículo. Tá? É a porção inferior com o corpo temporal e já envolve as substâncias lá do lobo temporal. O que eu falei para vocês, né? Plano polar e plano temporal, isso é da última aula. Vocês lembram o que é? Lembra o que é plano polar e plano temporário? Plano polar, ele termina nessa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa aqui? Giro Lembra? temporal transverso anterior. Giro temporal transverso anterior. Isso, muito bom. Que corresponde a que área do cérebro? Qual a função disso aqui? Córtex auditivo primário. Outros que são dificultados, muito bom. Então, aqui para frente é plano polar, que é uma região um pouco mais nova. Vai ter fissura, essa é a região que você consegue botar um espaço e abaixar se precisar. Viu? Bom, agora, substância branca, né? Como eu falei, a gente tem
as fibras comissurais. Comissurais são fibras que vão de um lado para o outro. Por definição, um pouco caloso é uma comissura enorme, mas é uma comissura. A gente tem também as comissuras anterior, comissura posterior do fórax. Tá? Vou mostrar para vocês. Já associativas são fibras que vão conectar áreas remotas do mesmo hemisfério cerebral. Então, a gente tem as fibras arqueadas curtas, né, que são as fibras em U, que elas revestem ele, toda a região, todo o córtex, ele por baixo tem uma fibrinha, um fascículo sinado, giro longitudinal, fascículo longitudinal superior, todas essas são fibras associativas. Fibras de projeção, aí são fibras que vão levar informação do cérebro até órgãos-alvo em outros locais, tipo a cápsula interna, vai dar informações do cérebro dos membros. E o fórax, que também tem, além de outras funções límbicas, ele também tem funções autonômicas. Entendeu? Então, assim, a nossa resposta límbica ela é muito ligada ao sistema autonômico. Então, taquicardia relacionada a algum evento estressante, por exemplo, que você está passando, alguma coisa assim, está relacionado ao fórax enviar fibras simpáticas para o tronco, onde vai aumentar a frequência cardíaca, por exemplo. Ele tem infarto simpático. E o centro cerebral, né, que, na verdade, é um conceito que engloba, né, tudo, né, toda substância branca, a coroa radiata, o extrato sagital. Bom, de fibras associativas, a gente tem o fascículo sinado, que corresponde ao límen da ínsula. Tá? Guarda isso, que essa relação é muito importante, para conectar os lobos temporal e frontal. Vai estar muito relacionado à função límbica. Inclusive, a gente tem um tipo de crise muito específico dessa região, que chama crise ulcinada. É relacionada a qual manifestação clínica? Estão na prova do passado. Você lembra, Eduardo? Se o Eduardo não souber, próximo é o Juan. Então, ulcinada. Chamadas crises ulcinadas. Né? Olfatória. Geralmente é alucinação olfatória, exatamente, perfeito. Justamente porque ele vai comunicar... Obrigado, Edu. Vai comunicar a região basal e frontal com o temporal. Então, o sistema límbico está muito associado também à olfação. Tem várias crises que se manifestam com a alucinação olfatória. Bom, o giro do símbolo, ele vai estar profundo ao giro do símbolo, vocês estão se lembrando da aula passada, e o fascículo longitudinal superior, que vai se dividir em 3 partes. Essa aula é muito boa, porque no ENEC vai ter dissecção de fibras brancas. Vocês estão sabendo disso, né? Eu até levei os cérebros lá para a gente fazer isso. Você congela o cérebro rápido, e aí você destaca o córtex, você vai destacando a substância branca. E é bem interessante que vocês vão conseguir ver esses fascículos todos lá na demonstração. Quem conseguir é muito bom. Eu sei que a parte vai ter que ficar aqui comigo e tal, mas assim, quem conseguir dar uma passada lá na quinta-feira vai ser muito bom. Justamente para fixar esses conceitos aqui. Então, a gente tem as fibras, a parte superior, né, do fascículo longitudinal superior, que vai corresponder ao giro frontal superior, parte inferior, que vai corresponder ao giro frontal médio, a parte inferior, que vai corresponder ao giro frontal inferior. Lembrando que o fascículo longitudinal superior nada mais é do que as fibras em U, que elas engrossam a comunicação das fibras em U entre giros mais remotos. Isso vai engrossando ao longo do trajeto, ele vai pegando fibras em U que não só comunicam os giros adjacentes, como comunicam os giros mais distantes, e aí, quando você pega tudo aquilo ali, isso é que vai formar esse SLF, fascículo longitudinal superior. A fascícula arqueada vai ser abaixo e profundo ao SLF3, então ele vai ser profundo. Estou falando isso para vocês terem noção de profundidade. Pegou lá, tirou o córtex na posição aqui, fibra em U. Mais profundo, fascículo longitudinal superior. Mais profundo, fascículo arqueado. O fascículo arqueado ele é super importante, por quê, William? Se não souber, quem vai responder só isso. Então, pelo menos tempo aí. Mais especificamente, a área de Broca e a área de Wernicke. Quando você tem lesão do fascículo arqueado, nas afasias, você dá um nome bem especial às afasias. Qual que é?
Você dá um nome. Quando uma afasia pega um fascículo arqueado, tem uma maneira de você avaliar isso, logicamente, fazer alguma coisa sem sentido. Não só, existe um jeito mais refinado de você fazer isso. Murilo, você é o próximo da fila, pra você ganhar presença. Murilo? Miliquist? Beleza, Miliquist não está. Nagajo, tá por aí? Murilo respondeu no chat. Murilo, falou afasia de condução. Isso mesmo, chama afasia transcortical. Quando você dá o nome de transcortical, como é que você avalia isso no exame físico? É bastante. Você está ditando? Bom, Romulo, enquanto isso, já que o Romulo tem microfone, ele já veio presente. Romulo, como é que você faz para avaliar isso no exame físico? Bom, O que? A fazia de condução, você fala? fazer de condução, exatamente. Tipo, quando você tem lesão de fascículo arqueado, como é que você avalia isso no exame físico? Você. Não quer? Ele sabe nomear, mas ele não. Ele entende, mas não sabe falar. Não, isso daí ele entende, mas não sabe falar. Ao contrário, ao Afasia- contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário. Não, o contrário é afasia sensitiva. Isso que você está falando é afasia motor. A gente está falando é de repetição. O paciente que repete, você chama de afasia transcortical, lembra? Ah, o paciente fala uma palavra só, não é verdade. Então, quando repete, você diferencia. Ele repetir, Quando, porque a preservação desse fascículo significa que você comunicou, que você entendeu o que você está falando. Entendeu? entendi. Então, essa daí é a afasia transcortical. Então, ó, quando você vai avaliar a afasia, você tem que avaliar o quê? Se ele compreende, se ele nomeia, se ele, se ele fala fluente, se ele tem desartria e se ele repete. Porque se ele repetir, é um sinal de que você tem o fascículo arqueado preservado, que está comunicando a área de broncar com a área de verme. Para isso que ele serve. O fascículo arqueado para fazer a comunicação da área de broncar com a área de verme. Comunicar o logo que tem temporal e frontal. Tem por parietal ali, na verdade. Vou mostrar para vocês. Foi o que eu falei para vocês. O logo que é a região também do giro marginal. Opção posterior do giro frontal, giro temporal superior e giro supramarginal. Ele geralmente vai corresponder à área do broncar. E o IFOF está relacionado à leitura, atenção e reconhecimento visual. O fascículo longitudinal inferior também está associado a reconhecimento visual. O IFOF, na verdade, ele não é fronto-occipital, ele é occipito frontal. A informação geralmente ela vai do occipital do frontal e ela vai levar justamente o conhecimento visual que você está vendo para a sua compreensão, por isso que ele está associado à leitura. Não existe superior, tem isso também. Tem gente que até chama ele de fascículo occipito frontal. Ao invés de chamar ele de fascículo Guiforme, né, que é o nome mais comum de você encontrar em artigo científico, chama ele de fascículo occipito frontal, que é o nome mais adequado. Primeiro que a gente não tem o superior é encontrado em outros primatas, não no ser humano, para dizer que tem o inferior ou não, o que é o nome mais correto. E ele vai estar sobre o fascículo sináptico, sobre. Então, bom, para quem já teve essa aula no passado, já sabe. Vou perguntar para o Thales, porque o Thales assistiu essa aula ano passado e com certeza sabe, né, Thales? Diz aí. O quê? Qual que é esse passivo? Esse é o Aham. SLS1, né? Esse é NF1, perfeito. João, Esse daí tá aparecendo o iFof. então esse é o SNF2, ele está por baixo Ah, tá. do giro temporal médio. Repara que esse aqui é o giro temporal inferior. Então, aqui é o superior e aqui é o médio. Aqui é Ah, tá, interessante que entendi. você consegue aquela questão que eu falei, ó, que são as fibras em um. Tá vendo? Isso aqui é tudo fibrinil, que é a primeira camada que você tira, o fibrinil, fibrinil. Você vê que ela Uhum. começa a se juntar com outras fibras em U adjacentes, é isso que forma os SLFs, tá? E aqui, o SLF3, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês verem aqui que está próximo ao giro frontal inferior, tá?
E esse daqui? Esse grandão, que está profundo ao SLF3. Acho que esse é o arqueado, né? É o arqueado, então está comunicando a região frontal com a região temporal, está relacionado à linguagem. Tá? Como é que chama essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui. Não estou perguntando essa, estou perguntando essa estrutura aqui. Esse é se diz da ínsula, o límen da ínsula. É o límen da ínsula, perfeito. Então, se aqui é o límen da ínsula, qual que é esse daqui? Não esse, esse daqui. É o fascículo uncinado, que está na Tá? parte mais Então, anterior do temporal externo. então, o que está próximo dele é A o esse sim é hipófise. o HIFOF. Isso é o hipófise, perfeito. E esse aqui é o uncinado, e aqui a gente tem um fascículo longitudinal inferior. Tá? Que também está relacionado, como eu falei, à linguagem e compreensão. Bom, cápsula interna, falei para vocês, a gente tem cápsula interna, a gente não tem só o joelho, a gente tem a perna anterior, joelho, perna posterior, que a gente consegue ver, é o que a gente lembra geralmente, mas a gente também tem as fibras sublenticulares e as retrolenticulares. As sublenticulares, elas vão ser compostas pela radiação auditiva e radiação óptica, tá? E as fibras retrolenticulares. Então, a cápsula interna não carrega só informação motora, tá? Não sei se vocês tinham esse conceito, mas não é só informação motora, tá? Ela também vai carregar informações dos corpos geniculados e ela também vai carregar informações relacionadas ao sistema extrapiramidal e límbico, tá? Tudo isso pode passar pela cápsula interna, pode pegar carona ali na cápsula interna. Então, ó, a perna anterior vai basicamente fibras entre a parte anterior e medial do tálamo até os núcleos contínuos e o lobo frontal. Por que núcleos contínuos? Vocês fazem ideia? O que vai estar levando formação da parte anterior e medial do tálamo, parte anterior e medial do tálamo e a parte límbica? Vocês fazem ideia do porquê? Isso eu vou deixar para o Eduardo responder. O Eduardo, com certeza, vai lembrar que eu acabei de falar. Núcleos contínuos. Por quê? Exatamente, fortes. Então, basicamente, fortes, você pega carona, a porção descendente do fortes pega carona na perna anterior da cápsula interna. Então, o joelho, que aí sim, núcleos contínuos mais fibras fortes lombares. Então, a joelho vai ser, basicamente, nervos cranianos. Parte motora de nervos cranianos vai estar passando no joelho da cápsula interna. E a perna posterior, aí sim vai ser as fibras salvo-corticais, trato córtico espinhal. Essa aqui é a parte de maior importância e relevância clínica, né? A parte que a gente lembra. O joelho também é importante, né? E outra coisa importante é que o joelho vai coincidir com o flanco bom. E as sublenticulares, né? Radiação auditiva, radiação óptica, e as retrolenticulares vão pegar algumas fibras da radiação óptica. Corpo caloso vai ter o rosto, joelho, o corpo e o esplênio, e o tapeto, né? Que vai ser basicamente a continuação do esplênio lateralmente, vai recobrir o átrio do ventrículo, tá? Cobertura anterior, lembrando que a cobertura anterior vai formar a parede anterior do terceiro ventrículo, ela tem formato de guidão, de bicicleta, e elas vão conectar estruturas olfatórias e temporais. Tá? Essa é a função da cobertura anterior. A gente fala que ela está associada à comunicação entre a parte racional do cérebro e a irracional. Não sei se vocês já leram sobre isso. Então, fizeram um estudo com músicos, e músicos que usam muita parte racional, tipo, cérebro métrica, musical, né? De coisa aí, a parte eles têm uma postura anterior mais desenvolvida. Eles têm uma postura anterior maior. Tá? E o fônix, que vai ser basicamente uma comunicação de hipocampo até os corpos mamilares. Né? Lembra que o hipocampo está do lado dos corpos mamilares, mas ele dá a volta, faz todo o seco. E lembra que eu falei para vocês, entre o fônix e o tálamo, o que você tem? Fissura coroidea. Fissura coroidea nada mais é do que a estrutura que vai separar o fônix do tálamo. Você vai fazer um acesso lá para ele poder chegar a terceiro ventrículo. Ventrículo lateral para chegar ao terceiro ventrículo. Como é que chama esse acesso? Acesso transfluído. Vai basicamente separar o fônix do tálamo para poder chegar ao terceiro ventrículo. Tá. Eu coloquei aqui para vocês entenderem, né? Aqui conversa com a peça, né? Aqui eu já mostrei para vocês, aqui coroa radiata, fascículo longitudinal superior, fiz fibras da radiação óptica, que são as fibras retroventriculares, né? Eu falei para vocês.
aqui a ínsula, né? Aqui, que eu falei para vocês também, você tem a parte anterior, parte superior, parte inferior relacionada ao corpo temporal, parte posterior relacionada ao átrio, parte superior relacionada ao corpo, parte anterior relacionada ao corpo frontal, tá? E elas vão, e tudo isso vai constituir o quê? O intestino do cérebro, tá? Aqui já mostrei para vocês também, que está bem legal para ver as relações com o cutâneo em cápsula extrema, externa, aqui no caso, está recobrindo o cutâneo. Aqui a gente teria por cima da cápsula externa o cláustro, e por cima do cláustro a gente vai ter a cápsula extrema, que isso já foi retirado aqui. Tá? Que eu mostrei para vocês, o que é o calcarávis? Já falei na aula passada. O que é o calcarávis? Você estava na aula passada, você lembra o que era o calcarávis? Eu não estava lá passada. Mas você sabe mesmo assim. Confio em você. A definição eu não lembro. É o finalzinho ali do. Deixa eu ver essa parte mais. É uma proeminência que você vê dentro do ventrículo lateral, na região do átrio. Por quê? Do átrio. Você se lembra? Lembra da aula passada que eu falei isso? Sulcalcarídeo. Sulcalcarídeo, ele é o suco 100% contínuo. Um dos poucos, a gente tem 4 sucos que são 100% contínuos, que eu falei, lembra? Calcarídeo não deles, é um suco muito profundo. Toda vez que você tem um suco muito profundo, colateral é um suco muito profundo. Ele vai fazer aquela eminência colateral aqui na região do corpo temporal. Aqui o calcarário vai fazer uma eminência, uma dilatação, uma protuberância dentro do intestino calcarário. O subcalcarídeo é muito profundo. Mas isso aqui está relacionado ao quê? Visão. A área visual primária. Se tiver uma lesão aqui, você vai ter o quê? Perda visual. Isso aqui a gente raciocina. Aqui, ó, o TAM relacionado com o fascículo sinal, a sua região posterior, anterior, né, que é a amígdala, cabeça do hipocampo. Cabeça do hipocampo vai enviar fibras para os corpos lobulares. Estão mais ou menos por aqui. Como? Pelo fórnix. Tá? Então, essa é a direção do sistema límbico, né? Circuito límbico. Tá? Aqui, mostrando de novo para vocês, tira os curvos longos da ínsula, né? O sulco mediano da ínsula, que vai coincidir com o subcentral. Tá? Geralmente, o subcentral da ínsula vai coincidir com o subcentral, geralmente. Tá? Então, aqui os fascículos, o subsexo, o superior, que aqui, no caso, ele está discriminando, mas aqui deve ser a porção inferior dele, vai ser F3, provavelmente. Que a cápsula extrema está bem legal de ver. Você vê a cápsula extrema, por baixo vai estar o quê? Cláustro, essa substância cinzenta do meio, cápsula externa, por baixo o cutâneo. Achei bem interessante isso aqui, também que a gente está acostumado a ver com corte lateral, corte axial. E aqui o que eu falei para vocês, as fibras retroreticulares e subreticulares. Retroreticulares estão associados à radiação auditiva e óptica. Subreticulares, parte da radiação óptica. A retroreticulares porque está atrás da lente, subreticulares porque está por baixo da lente. Comissura anterior, que eu falei para vocês, tem o formato de guidão. Ela vai sair aqui no temporal, vai comunicar o temporal do outro lado. Tá? E vai compor a parede anterior do terceiro ventrículo. Tá? Seguindo aqui a dissecção, achei bem legal, dá para ver aqui parte da comissura anterior, o novo pálido, aqui o trato óptico. Relação do trato óptico com a comissura anterior, você deve lembrar, os dois vão constituir a região da parede anterior do terceiro ventrículo, entre eles, o que a gente tem? Entre o quiasma e a comissura anterior. Qual é a estrutura que liga, João? Lembra? O quiasma e a comissura anterior. Qual é a estrutura? Desculpa, repete a pergunta, eu estava aceitando aqui o cavalo de Troia. Entre a comissura anterior e o... Aqui está o trato óptico, né? Mas o quiasma. Formando ali a parede anterior do terceiro ventrículo. Não? Aí é uma estrutura que você pode até abrir. Lâmina terminalis. Vai Ah, estar tá. entre o quiasma e a comissura anterior. Tá? Desculpa, eu... Os núcleos da base, né? Então, você tem o caudado, né, que tem esse formato de C, o arredondado, falei para vocês. Se vocês tiverem esse raciocínio, tudo ali tem um formato de C, mais ou menos formato de C ao redor de uma bola, caso tala, aquele centro ali que vai ser composto por tala e lenticular, vocês vão entender mais ou menos a anatomia dessa região. É basicamente isso, um monte de C
você tem o C do ventrículo, você tem o C da fissura coroidea, você tem o C do ventrículo, nós falamos que a fissura coroidea vai ter um redor do ventrículo inteiro, né? E o C do caudado, você consegue entender essa anatomia. Então, assim, tudo recoberto pelo C do núcleo do caloso, do caloso. Então, o caudado, né, você vai ter um formato de C. Na cabeça, você vai ter uma relação anatômica com os núcleos basais de Barnett e com a Kumba, estão relacionados a qual doença? A fisiopatologia de qual doença? Alzheimer. Alzheimer. Isso aí. Corpo do caudado e a cauda que vai estar relacionada anatomicamente com a amígdala. Tá? Então, o caudado, ele não é um muito pequeno, ele é um muito menor. Tá? Lá em cima, ele vai estar formando o assoalho do ventrículo lateral, né? Ele vem embaixo, né? Essa relação anatômica com a amígdala vai ajudar a formar o teto do auricular. O lentiforme, eu falei para vocês, eu marquei o tâmino dos pálidos. Achei também o tálamo, eu falei para vocês. Aqui eu até coloquei aqui as funções, né, de cada um deles. Mas, assim, de modo muito geral, a gente tem o grupo lateral, que é o principal vulvinar, que a gente vê ele por fora. A gente vai fazer, por exemplo, um acesso supra-infra. Você vai ver o vulvinar, você consegue ver a evidência dele. Você também consegue ver os acessos laterais, você consegue ver os núcleos metatalâmicos, que são os corpos auriculares. Você vê eles no tronco. Tá? Nas aulas de fósforo, eu vou mostrar, dá para ver. O grupo ventral está relacionado aos núcleos da base, relacionado principalmente ao sistema extrapiramidal. Vocês devem lembrar que esses grupos estão na fisiopatologia. O sistema extrapiramidal. Anterior e medial, que eu falei para vocês, que vão conseguir emitir fibras passando lá pela cápsula, pela perna anterior do corpo calor cápsula interna, da perna anterior da cápsula interna, então vai passar por aqui. E também o grupo ventral. Eu falei para vocês, né, que basicamente é os corpos geniculados, né, desculpa, que vai ser basicamente o núcleo ventral posterior, né, lateral, que vai estar relacionado à sensibilidade do corpo, vai passar por ali, e o medial vai estar relacionado à face. Tá? Então, aqui é uma anatomia geral que eu mostrei para vocês. Vocês entenderam essa questão do que é teto, o que é assoalho, aqui o núcleo caudado vai estar formando o assoalho aqui da região do corpo frontal. Tá? O que é o fluxo circular, que eu mostrei para vocês, está associado ao isquio cerebral que é essa região. Aqui no átrio, aqui, como é que chama isso aqui? Calcarábis. Tá? Plexporoide fornis, tal. Como é que chama? Onde o plexporoide está se firmando? Acabei de falar. Estrucura-ideia. Eu ia deixar os R1s se responderem a essa. Mas, enfim, aqui está bem legal de ver. Claustro, cápsula externa e putano. Aqui por cima do claustro, né, a substância branca do claustro é a cápsula externa. O claustro, a substância branca da ínsula. A substância branca da ínsula é a cápsula externa. É a mesma coisa. As fibras da ínsula compõem a cápsula externa. Tá? Aqui que eu mostrei para vocês, né, os globos pálidos, né, com fissura anterior, aqui na região relacionada com o núcleo accumbens, que está relacionado com a parte anterior, mais basal aqui do núcleo caudado, tá vendo? Essa aqui, isso aqui é o núcleo accumbens. Basicamente, é como se fosse uma junção da região mais basal do cutâneo com o caudado. Como se fosse, mas ele é um grupo separado, é uma tensão completamente diferente, é um grupo polinético. Por isso, quando o paciente Alzheimer te dá o disso, tá? Um monte de polinesterase, paciente. E aqui o sistema límbico, né? O seguinte sistema que eu falei para vocês, está relacionado com o controle pré-frontal das emoções, né? O estímulo dele vai dar um comportamento agressivo e a lesão dele vai dar o contrário, vai dar uma abulia. Importante essa síndrome do Verbus. Então, basicamente, esse aqui é o circuito, né? O objetivo, basicamente, que eu falei para vocês, é basicamente a informação sair
do hipocampo e chegar aqui nos núcleos talâmicos através do formas, tá? Basicamente isso, formação ela sai aqui dos núcleos talâmicos, dos corpos celulares, núcleo anterior do tálamo, que você está relacionado com a parte límbica. O símbolo está associado à parte límbica, né? O símbolo também, o símbolo ele é a junção do símbolo, né? Do giro, né? Da substância branca com a cinza. Giro para hipocampo, córtex entorrinal, subículo, que já faz parte do hipocampo, uma cama, né? Substância branca ali, que vai recobrir onde o hipocampo ele se deita, formes, e de volta para os mamilares. De novo, para o mamilo talâmico e o anterior do tálamo. E o que é toxemia? Tipo, é uma síndrome que dá uma abolia importante. É uma abolia. Tem que ter um comportamento meio estereotipado também. Mas basicamente por lesão do sistema bilateral. Não bilateral. Bom, então aqui eu coloquei para vocês mais ou menos uma tabela, o que é cada coisa, que está relacionado com a parte do ventrículo, para vocês lembrarem, revestimento externo, né, do corpo caloso, do frontal, joelho, rosto, fórceps maior, o corpo é o corpo do caloso, o átrio está relacionado com o quê? O tapete, o esplênio, o esplênio, na verdade, nada mais é que o esplênio, as pessoas tomassem um tapete mesmo, na proporção mais lateral do átrio, e também a parte superior da radiação óptica vai estar relacionada com o átrio. Tem também a parte inferior e está relacionada com a alça de Mayer, que eu falei para vocês, e a alça de Mayer vai para o bom teto, né, do corpo temporal. Em relação com o tálamo, né, na parte frontal, não tem, né, no anterior você não tem. No corpo frontal não tem, e no corpo você vai ter a relação com a parte superior do tálamo, o átrio está relacionado com o pulvinar, na verdade, que eu falei para vocês, o tálamo, né, vocês conseguem lembrar, até que eu falei para vocês, aqui, onde você tem o pulvinar, você consegue ver a protuberância dele, o acesso. Inclusive, ele está relacionado com o terceiro ventrículo também. E no temporal você vai ter a parede infralateral. Bom, relação com o caudado, no frontal você vai ter a cabeça caudada, vai formar o assoalho. Então, vocês, no corpo, o corpo caudado vai formar o assoalho, no átrio, a cauda vai formar a parede anterior e lateral, e no temporal a cauda vai formar a parede lateral do teto e o temporal. Falei para vocês, né? Então, fissura coroideia não tem fissura coroideia no frontal, no frontal. Por quê? Acabou o tálamo no forame de mão. Você define que o corpo frontal é do forame de mão para frente, certo? Então, você faz a BBS, você não quer que ela acabe no forame de mão? Justamente por isso. Você quer deixar ela no corpo frontal. Você não quer que ela tenha relação com o plexo toroide. Por isso que a gente passa a BBS, a gente passa. A gente passa no corpo, porque a gente não quer que ela caia na fissura coroideia. Se ela postar na fissura coroideia, que quando você vai sangrar, e algum de merda. Então, frontal não tem relação com fissura coroideia. Como você tem, ela vai ser medial ao tálamo, no átrio ela vai ser medial ao tálamo, e ela vai dar uma volta ao redor do tálamo, ela vai circundando o tálamo e dando uma volta. Então, imagina que o fórnix, ele vai circundando o tálamo de medial para lateral. Então, no corpo, ela está medial ao tálamo. No temporal, ela vai para a lateral e ela se torna em posição lateral ao tálamo. Se possível, e fórnix, eu falei para vocês, né? Não tem fórnix no frontal, mas tem corpo no corpo, no frontal, a crura, né, o cruz, o fórnix, vai estar formando a parede anterior ao átrio, tá? E as fímbrias que vão formar o fórnix na região do hipocampo. Na verdade, as fímbrias nada mais são do que fibras que estão saindo do hipocampo e indo em direção aos corpos mamilares, passando, né, pelo fórnix. Basicamente, é o sistema límbico que eu falei para vocês. Tá. Então, aqui eu coloquei as relações anatômicas que são bem interessantes de vocês verem, né? Que
que eu falei para vocês, né, em relação aquilo de você imaginar, você olhar o cérebro de lado e imaginar as coisas. Né? Então, aqui assim, que vocês estão vendo o suco do símbolo aonde ele está. Tá? Aqui, o ramo ascendente, que eu falei para vocês, né, ele vai estar medial, na parte ali intermédia do subcentral, né? Que nada mais é do que essa porção do símbolo que vai seguir aqui para cima. Né? Falei para vocês, ó. Isso aqui é a parte ascendente, ramo ascendente, tá? Que o lóbulo paracentral. Ela vai delimitar o lóbulo paracentral do pré-cúneo, tá? E essa aqui que é o ramo ascendente, vocês conseguem imaginar ele mais ou menos por aqui. Uma vez que o lóbulo central, tem gente que usa esse nome, né? Lóbulo central, que é basicamente de aí a próxima informação que é o lóbulo central do cérebro. O lóbulo golêntico, né? Ele vai se dirigir de anterior para posterior, né? Conforme ele vai subindo aqui. Aqui também, para vocês imaginarem, né, o subcalcarino, o subquadricular. Então, e da mesma forma que o contrário. Se vocês quiserem ver isso aqui está disponível para vocês. Podem abrir seus aulas e à vontade. Assim. Eu deixei separado, que eu achei bem legal. Sei lá,